Oi, gente! Voltando agora aqui para a aula de inglês. Vamos continuar, tá? Vamos continuar aí. Vamos finalizar esse conteúdo de inglês. Na verdade, a gente já viu todos os conteúdos de inglês, só que hoje a gente vai corrigir para corrigir as atividades que eu tinha mandado para casa, para vocês entenderem tudo. E na próxima semana a gente só fazer a revisão. Inclusive, já adianto para vocês que a revisão vai ser uma... Foi mal, gente. Vai ser mandada para casa, tá? A revisão vai para casa, uma folha, uma xerox, para vocês levarem para casa, pra vocês fazerem. E na próxima aula tem que trazer feito pra gente corrigir, tá? Mas enfim, vamos aqui para nossa aulinha de inglês. Eu trouxe no mesmo slide da semana anterior, já pra gente relembrar. Aqui, ó, o Simple Past, são lembrados? O que é Simple Past? É o passado, igual no português. A gente não usa o verbo da mesma forma para falar no passado, né? A gente muda. Só que no inglês é ainda mais fácil, lembram? Porque o que é que a gente faz? No inglês a gente tem... no português a gente tem, por exemplo, eu estudo... Aqui tá errado esse... Eu nem mudei, eu ia mudar e esqueci. Mas aqui, desse lado aqui, ó, vocês não olham para essa parte do português, tá? Olhem só para a parte do inglês. Porque aqui eu coloquei errado os verbos. Coloquei no presente, não sei porquê. Mas no passado, nós sabemos que o português é assim. A palavra estudar. Eu estudava, ele estudava, nós estudávamos, eles estudavam. Enfim, vai mudando o verbo de acordo com a pessoa, né? No inglês é mais fácil, porque todas as pessoas de quem eu tô falando, todas as pessoas de quem eu tô falando, a gente usa o mesmo verbo, certo? Só que o verbo não é igual a ele normal, né? Ele no presente é de um jeito e ele no passado é de outro. Por exemplo, esse verbo aqui é o study. Study é estudar. Desculpa, gente. Study é estudar, certo? E no passado fica studied. Estão vendo? Studied. Porque eu coloquei esse IED aqui, que ele dá pra gente o entendimento de que é no passado. Entendeu? Então, I studied, eu estudava. You studied, você estudava. He, she, né? Ele e ela studied, ele ou ela estudavam. We studied, nós estudávamos. You studied, vocês estudavam. They studied, eles estudavam. Então, no português tem vários tipos de verbos, você tem que mudar o verbo várias vezes, né? Por causa da pessoa de quem eu estou falando. Mas no inglês não, todas as pessoas de quem eu estou falando, I, you, he, she, we, you, they, todas elas você vai usar o mesmo verbo, tá? Então, o verbo no passado, que no Simple Past a gente acrescenta o IED, ou então muda o verbo completamente. Vamos ver, por exemplo, como é que a gente forma essas frases com o Simple Past. Vamos só relembrar. Isso tudo é só para relembrar, tá, gente? O sujeito e o verbo, ou seja, você bota o sujeito. Qual é o sujeito? He, she, we, são as pessoas de quem eu tô falando. Ela, ele, nós, você, eu. Igual no português. A gente tem as pessoas de quem a gente fala na frase, né? Por exemplo, a fulana, tipo, a Maria é legal. A Maria foi à escola. A Maria foi. Ó, Maria é a pessoa de quem eu tô falando, né? Quem é que foi pra escola? A Maria. Então, Maria é a pessoa de quem eu tô falando, é o sujeito, certo? Então, nós vamos ter vários sujeitos em inglês. Ela, ele, nós, vós, tu, eu, certo? I, you, she, he, we. O verbo, né? Vamos colocar o verbo também para poder formar essa frase. Só que o verbo, ele, para ser no passado, ele tem que vir um verbo mais o simple past, ou seja, o verbo mais o passado. Então, você vai ter que acrescentar o ED no final do verbo, ou mudar o verbo completamente. Professora, mas aí como é que eu vou saber? Então, aí tem aquela tabelinha lá no livro que eu disse que vocês deveriam estudar, na página 518. Lembram? Página 518 aqui, ó. Tem para vocês uma tabela com vários verbos. E também nas atividades que a gente está fazendo, tem vários verbos. Eu não vou usar nenhum verbo diferente das atividades que a gente está fazendo. Os verbos que eu vou mandar na revisão, os verbos que a gente estudou aqui no livro, esses vão ser os verbos que vão cair. Então, você não vai ter nenhum verbo novo que você nunca viu, certo? Então, você tem que estudar o que a gente já viu, para poder não ter dificuldade. E aí, depois que você colocar o verbo, o Simple Past, que vai dar a ideia do passado, aí você pode colocar, acrescentar as informações e colocar yesterday, que significa ontem, last week, semana passada, last month, mês passado, ou last night, ontem à noite.
Então, vamos corrigir agora a página 519, tá? Só falei um pouquinho sobre a página 518 para relembrar mesmo, para a gente corrigir a página 519 e vocês lembrarem do que é que a gente tá falando, tá? Mas vamos corrigir a página 519, foi para casa. Espero que vocês tenham feito, né? Na página 519 começa com um texto, que é muito importante, porque na prova eu sempre coloco texto, tá? Vocês não sabem porque vocês estão começando agora as provas comigo, né? Ainda não fizeram nenhuma. Mas, sim, na página 519, nós temos começamos com o texto. E na prova também, geralmente, eu coloco o texto. Mas fiquem tranquilos que não vou colocar nada que vocês não consigam fazer, né? Óbvio. Então, é muito fácil. Na quarta questão, na página 519, nós temos esse texto aqui. Que diz assim, na quarta questão, né? Underline the verbs in the past in the text. Sublinhe os verbos no passado do texto. Então, a gente vai sublinhar os verbos que estão no simple past, que é esse assunto que a gente está dando. A gente vai ler o texto e sublinhar apenas os verbos que estão no simple past. Então, vamos ler o texto mais uma vez, relembrar sobre o que ele é, e depois a gente vê quais verbos que a gente deve grifar. My favorite person. My grandfather was born in Italy. He came to Brazil when he was 6 years old, with his parents and brothers. He worked in a big coffee farm and went to a small school. They learned the culture, the food and the language. Tá? Então, o que é que a gente tem aí? Temos um texto que tem várias palavras no passado. Vamos entender primeiro sobre o que é esse texto. Você não precisa entender todas as palavras de inglês para poder entender o que é que ele está querendo dizer. Não precisa traduzir ao pé da letra, não precisa traduzir todas as palavras. Ai, professora, eu não sei o que é essa palavra, pronto, não estou entendendo nada. Calma, se você se desesperar, é pior. Você precisa olhar as palavras que você entendeu e ver o que é que você consegue tirar de informação aí. Por exemplo, no começo aqui, my favorite person. O que é que você vê aqui logo de cara e você já sabe o que significa em português? My favorite, né? My é meu e favorite é uma palavra que é muito parecida com a nossa no português, que é favorito. Então, minha favorita é o quê? Person. Pessoa, tá? Então, minha pessoa favorita. É um textinho que uma menina está fazendo para a pessoa favorita dela. Vamos ver quem é. My grandfather. Grandfather é algo que vocês já deveriam saber, que é o quê? Avô, tá? Então, as pessoas da família, o nome das pessoas da sua família, mãe, pai, avô, avó, não sei o quê. Isso tudo você deve saber, tá? My grandfather was born. Então, meu avô was born. Meu avô nasceu. Ele está falando no passado aqui, eu tinha nascido. My grandfather was born. Was é tipo ser, tá? Então, was, havia nascido. É como se fosse haver, havia nascido, entendeu? Was. Was é um verbo no passado. É o verbo be no passado. O que é be? Be é o verbo ser. Be. Verbo ser. Ele no passado, no simple past, fica was. Ok? Então, my grandfather was born in Italy. Ele tinha nascido na Itália. He came to Brazil. He came. Came significa vir. Então, ele veio. Aqui está falando no passado também. Então, a gente tem que grifar came. Porque came é o passado do verbo come. Certo? Tem come e tem came. Come é C-O-M-E. Come. Came significa veio no passado. E come significa vir. Se eu quiser dizer he come to Brazil, ele vem para o Brasil. Estaria no presente. Mas ó, he came, ele veio para o Brasil no passado. When, que é quando. When he, ele, né? Quando ele was, de novo, ó. Quando ele tinha 6 years old. Então, was aqui é usado de novo, tá? Que pode significar ser, ter, ok? E, ó, quando a gente usa he, a gente usa was, tá? Was é o verbo ser no passado. Então, ele tinha 6 years. 6 anos, né? A gente sabe que 6 é 6, years, anos. Então, ele tinha 6 anos with his parents and brothers.
Então, ele veio para o Brasil quando ele tinha 6 anos, com. Aí, ó, parents, o que é parents? Pais, e brothers, irmãos. Então, ele vinha para o Brasil com seus irmãos e pais, tá? He worked, ó, o verbinho que a gente também já tinha visto, ó, work. O verbo work é trabalhar. Worked, acrescentou só o ed e virou trabalhava. Ele trabalhava aí grifa também, né, worked, in a big coffee farm, em uma grande fazenda de café. Ó, coffee, café, farm, fazenda, big, grande. Então, ele trabalhava em uma grande fazenda de café. And went to a small school. E went é o quê? Went é o verbo... Nossa, nem tá grifado aqui no livro, mas deveria estar. Ó. Aqui, ó, went. Grifa aí também went, tá? Pronto. Coffee farm. And went to a small... Ele foi para... Ele ia, na verdade, né? Ele ia para uma escola pequena. Então, ele ia no passado, certo? Went é o verbo ir no passado, tá? Então, ele ia, verbo go, né? Go no passado fica went, ou seja, go no simple past fica went. Então, você grifa went aí. Ele ia para uma escola pequena. They learned, estão vendo? Ó, learned é o verbo learn no passado, tá? Ele aprendeu, na verdade. Ele aprendeu the culture, the food and the language. Ele aprendeu a cultura, a comida e a língua, certo? Então, nós temos aqui verbo was, que é o verbo be no passado, ser, né? Came, que é o verbo come no passado, vir. No passado ficou, veio. Worked, que é o verbo trabalhar no passado, que fica trabalhava. Worked, trabalhava. Went, que é o verbo go, significa ir. E no passado fica went. E significa ir no passado, que é ele foi, né? To a small school. Ele ia a uma escola pequena, ele foi a uma escola pequena. They learned é learn no passado. Então, ele aprendeu, certo? No passado, ele aprendeu, learned, a cultura, comida e língua, certo? Então, esses são os nossos verbos do past tense, tá? Do simple past, do nosso passado em inglês, que a gente achou no texto. São esses, tá bom? Was, came, worked, went e learned. Beleza? Espero que vocês tenham achado todos. Vamos para a quinta questão. A quinta questão diz assim: underline the verbs, write the present tense and the translation. Sublinha os verbos. Sublinha os verbos no passado do texto. Eita. Sublinha os verbos. Write the present tense. Escreva a nova forma presente e a tradução. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ler a frase. A gente sublinha o verbo que a gente achou. E depois a gente escreve embaixo na forma do presente. Os verbos estão no passado. A gente vai escrever ele no presente, como é que ele seria no presente, e depois vai escrever a tradução dele, o que ele significa. Então, aqui a gente vai fazer o contrário. A gente não vai ver o verbo no presente e transformar no passado. A gente vai ver o verbo no passado e transformar no presente, certo? Então, a gente tem aqui um modelo, por exemplo, aqui. I played video games yesterday. I played video games yesterday. O que é que significa? Vamos ver. Eu, né? Eu. Played. Played é um verbo que vem de qual? Acrescentou só o ed nele. É do verbo play. Então, play se transformou em played porque está no passado. Videogames, né? A gente sabe o que é. E play significa jogar, né? Então, tá aí. Eu jogava. Eu joguei, né? Nesse caso. Eu joguei videogames yesterday. Eu joguei videogame ontem. Yesterday é ontem. Então, como é que a gente responde? A gente responde como é que isso aqui, played, que é o nosso verbo, né? Jogar. Como é que ele fica no presente? Aqui ele está no passado, eu joguei. Mas no presente ele fica play. Então, escreve embaixo play e escreve o que significa o verbo. O que significa played? O que significa play? Jogar.
certo? Então, você vai escrever o verbo, a tradução do verbo no presente, tá? Não no passado, mas no presente. Ó, play significa jogar, certo? E no passado ficou played, tá bom? Aí você sublinha. Vamos para a letra A. I traveled to the beach last week. I traveled to the beach last week. Vocês podem até usar a tabela da página anterior, né? Porque tem vários desses verbos aí que estão na tabela da página anterior. Nós temos aí na letra A, I traveled to the beach last week, né? E diz assim, significa o quê? Eu, traveled. O que é traveled? É a forma passada de algum verbo. Qual? Travel. Isso, por quê? Porque só acrescentou o ed. Então, travel é o nosso verbo no presente. E o que é que travel significa? Viajar. Então, já coloca aí embaixo. Traveled, você grifa, porque é o nosso verbo, né? Para grifar o verbo no passado. E aqui embaixo você escreve ele no presente. Travel. E do lado você escreve a tradução dele. O que é que significa travel? Viajar. Aí temos o resto, to the beach last week. O que é isso? Eu viajei to the beach, para a praia. Beach é praia. Last week, semana passada. Certo? Então, esse last week, a gente tem que lembrar também o que é. Letra B. Susan studied math at school. Susan studied. O que é isso, studied? É a forma passada de que verbo? É a forma passada do verbo study. Então, é o simple past do verbo study. Study, você já bota aqui embaixo, ó. Primeiro você já grifa studied, que a gente já sabe que é um verbo. Study é a forma presente dele, estudar. E aí você escreve do lado a tradução, estudar, certo? Mas aqui significa o quê? Susan estudou math at school. Matemática na escola, tá? Math é matemática, school, escola. Então, Susan estudou matemática na escola. Letra C. Columbus discovered America. Colombo, né? Que em inglês fica Columbus, mas em português Colombo discovered. Tem um ed aí no final, mas o verbo aqui é o quê? Descobriu, no passado. Então, no presente vai ficar discover, sem o ed. Discover significa descobrir, você bota aí. América, então Columbus descobriu a América. Letra D. Cabral discovered Brasil, a mesma coisa, né? Mesmo verbo. Grifa aí discovered, que é o verbo no simple past, o verbo no passado, descobriu. E como é que fica no presente? Discover, sem o ed, né? Só discover. E significa descobrir, bota aí também, tá? Cabral descobriu o Brasil. Letra E. Marcos Pontes went to the space in 2006. Então, 2006. Marcos Pontes, o nome de alguém, went to the space. Foi. Marcos Pontes foi para o espaço em 2006. Esse went aí significa foi, né? Ir. Só que no passado, né? É o verbo ir no passado. Fica went. E no presente, como é que fica? Go. Go significa ir. Né? Você já bota aqui embaixo. E went é o verbo ir no passado, ou seja, foi. Certo? Ficou assim, ó, a quinta questão. A sexta questão é para você write the present of these verbs. Escreva o presente destes verbos. Então, os verbos estão todos no passado e você vai escrever o presente deles, tá? Então, o verbo was está no passado. Como é que fica no presente? A gente viu aqui na leitura do texto, eu disse, né? Que was, que está no passado aí, no presente fica be, significa ser, né? No was, foi, né? Era. Ser, be é ser e was é era. Certo? Came, tá no passado. Como é que fica no presente? Come. Came fica come. Vir, né? No passado era foi. Era veio, desculpa. E no presente, vir. Worked, trabalhou. Que no presente fica work. Só acrescentou o ed. No passado, went, nós temos o went, que é o verbo foi, né, de ir. E go é o verbo ir. Então, go é o verbo ir e went é o verbo ir também, só que no passado.
Learned, o verbo aprender, só que no passado, aprendeu. E learn fica assim no presente, né? Learn. Só acrescentou o ED, ficou learned. O verbo study fica studied, né? O verbo que é estudar. E no passado fica studied, estudou. Traveled, viajou. E no presente é travel, né? Viajar. Ate, que é comeu no passado, comeu. Eat, no presente, né? Fica eat no presente. Mas no passado, ó, só trocou as letrinhas aqui, ficou ate. Played, tá no passado, jogou. Play no presente, jogar. Discovered, descobriu. No presente fica discover, descobrir. Found, encontrar. Find, found, encontrou. Find, encontrar. Attacked, atacou. Attack, atacar. Wrote, escreveu. E write, escrever. Certo? Então, nós temos aí, nessa parte aqui, esquerda, todos os verbos no passado. E na parte direita, todos os verbos no presente. Certo? Pode cair uma questão dessa na prova, hein? Fiquem sempre atentos. Prontinho, nós já corrigimos o livro agora. Nós vamos corrigir a atividade para casa, que foi no caderno, tá? Essa atividade está no caderno, então guardem o livro agora e peguem o caderno. Então, pegaram? Bom, era para vocês copiarem e responderem, né, no caderno. Tem aqui também alguns verbos que vocês ainda não viram como é no passado, não tinham visto. Então, eu disse o quê? Para pesquisar. Então, mesmo se você não soubesse como era esse verbo no passado, pesquisa, bota lá na internet. Era só botar o verbo e procurar ele no passado, certo? Então, é um exercise, vamos ler o que está pedindo. Write the correct form of the verb in the simple past. Então, você vai ver o verbo aqui, esse verbo vermelho, tá vendo? Você vai ler a frase e vai colocar ele no passado. Como é que talk fica no passado? Talked, entendeu? Como é que play fica no passado? Você bota aqui. Vamos ver. O que é essa primeira frase? I talked to you last night. Eu falei, tá? Com você ontem à noite. Last night, então realmente não poderia ser talk, porque talk é no presente, senão ia ficar eu falar com você ontem à noite. Talked, porque é falei no passado, então acrescentou o ED aqui e ficou no simple past. I talked to you last night. Eu falei com você ontem à noite. Número 2. O verbo aqui é play, né? Vamos ver como é que vai ficar o verbo play, que é jogar, no passado. She, volleyball last Saturday. Então, eu quero dizer que ela jogava voleibol na última Saturday. O que é Saturday? Quem lembra? Sábado, né? Saturday é um dia da semana. She play voleibol last Saturday. Se eu disser isso, eu vou estar dizendo ela jogar voleibol no sábado passado. Tá certo? Não, né? Ela jogar voleibol sábado passado? Não, ela jogou voleibol sábado passado. Como é que fica jogou? Play, acrescenta o ED. Fica played, ó. Played. Estão vendo? Aqui, na terceira. We see... Nossa, eu acho que tá errado isso aqui. Eu vi um UFO last night. Eu não sei o que é UFO. Mas dá pra gente responder mesmo assim. Nós ver um UFO last night? Não, nós vimos, né? Tem que falar no passado. Se no passado fica saw, tá vendo? S-A-W. Essa é a forma do simple past da palavrinha see, que é ver. No passado, ver fica saw, tá? See fica saw. Que no português seria ver e no passado ficaria viu, né? 4. She danced, porque o verbo é dance, dançar, e no passado é só acrescentar o D aqui para ficar danced. Ela dançou very well last Sunday night. Ela dançou muito bem no domingo passado, Sunday, né? Aí 5. I write, né? Essa é a nossa palavrinha write. Como é que write é no passado?
Write significa escrever. No passado, escreveu, como é que fica? Wrote. Eu escrevi a letter to the president last month. Eu escrevi uma carta para o presidente mês passado. 6. My father. Aí tem aqui work, tá? Como é que fica work no passado? Worked. Só acrescentou o ed. Até a gente já viu também no livro. My father, meu pai, trabalhou no banco at a bank in 2010. 2010. Sétima questão. He sleep? Não, slept. Porque slept é dormir no passado. Aqui tá no presente, né? Dormir, sleep. No passado fica slept, certo? Isso aqui a gente ainda não tinha visto. Mas é bem facinho, ó. Slept, dormiu. Ele dormiu all the night, toda a noite. Número 8. My sister go to Goiânia yesterday. Minha irmã ir para Goiânia ontem. Não, minha irmã foi, né? My sister went to Goiânia yesterday. Então, go no passado fica went, certo? Número 9. The thieves stole the... Steal ou stole? Stole, né? Porque steal é roubar e thieves, se eu não me engano, é ladrões. Ladrão, alguma coisa assim, bandido. The thieves steal, os ladrões, roubar the bank last week, o banco semana passada. Os ladrões roubaram o banco semana passada? Não, os ladrões roubaram no passado, né? Stole. Stole é roubar no passado. A steal no passado fica stole. No simple past. 10. John cried a lot when his team lost the game. Não, John cried, né? Porque cry no passado, cry é a palavra chorar, tá, gente? Significa chorar. No passado fica cried. No simple past fica cried. Então, ele chorou a lot. Ele chorou muito quando o time dele perdeu o jogo. When his team lost the game. Número 11. Fernanda speak. Como é que fica speak no passado? Spoke. Estão vendo, ó? Speak ficou spoke no passado. In Spanish with Shakira before the show. Então, Fernanda falou. Ó, speak é o verbo falar. No passado fica spoke. Fernanda falou em espanhol com Shakira depois do show. Antes do show, quer dizer. Certo? Então, aqui, ó, nós temos várias palavras aí também. São muitos verbos que tem no inglês que você tem que mudar no passado. Mas, não se preocupe, não vão cair todos os verbos, né? Vão cair mais os que a gente está estudando, esses aqui e os do livro. Não são tantos assim. Vocês vão, se vocês treinarem, se fizerem as atividades, vocês vão conseguir fazer na prova, tá? A gente está treinando para na prova vocês conseguirem reconhecer esses verbos, quando é que eles estão no presente e quando é que eles estão no passado. E aí, foi para casa, né, o livro, a página 519. A gente já corrigiu aqui isso. A tia Raquel vai dar para vocês a revisão, tá certo? Então, a nossa aulinha já está terminando. A tia Raquel vai dar a revisão para vocês levarem para casa. Vocês vão fazer em casa a revisão. Depois que vocês fizerem a revisão, aí vocês trazem na próxima semana respondida. A gente tira dúvidas, a gente corrige, tá bom? E aí vai estar tudo certo, né? Vocês vão ter estudado e visto esse assunto bem direitinho. Lembrem que tem também um assunto de nationality, né? Que já é aquele assunto que a gente estudou antes, que é muito fácil também, que é sobre país, sobre nacionalidade. Por exemplo, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I am Brazilian. Eu sou brasileira. Lembram? Pois bem, esse assunto também vai cair na prova. Esses dois. Simple Past e Nationalities. Certo? Então, Simple Past e as nacionalidades. Ok? Esse aqui não é para ir hoje para casa não, tá? Essa página não. Isso aqui já foi para casa semana passada. Mas vocês devem estudar essa página a mais. Estudar também isso aí que eu dei. E fazer a revisão, que é o mais importante agora. Vocês precisam fazer a revisão para a próxima semana. Tá com ela feita, tá bom? Quem não fizer, ó, não vai estar estudando bem. Não vai estar estudando direito. Aqui em Salmos, ó, capítulo 119, versículo 52. Vamos mais uma vez ver esse versículo. Que diz assim: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. A gente está falando sobre Simple Past, né? Ainda nessa aula, então ainda vamos usar esse versículo, porque ele está falando justamente sobre o passado, Simple Past, que em inglês nós também temos passado. Nós temos passado em inglês, nós temos passado em português,
temos passado em todas as línguas, nós temos um presente, passado e futuro, não é? Então, em inglês a gente viu o passado, como é que a gente usa o passado falando em inglês. E olha como é importante, porque o passado está na Bíblia, né? Ó, a gente vai se lembrar das ordenanças de Deus do passado e nelas achar consolo. Então é muito importante a gente estudar o passado, mesmo que seja em inglês. Afinal, também a gente estudou nacionalidades, a gente estudou que é importante você saber sobre as outras pessoas do mundo, né? E a gente está fazendo isso a cada aula, tá certo? Então, muito bom estar com vocês, tá? E até a próxima aula daqui a pouco de português, tá bom? Um beijo. Façam a revisão, tá?